Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos seguir então os exercícios e hoje é lá na página 446. Começando pelo primeiro exercício. Nós temos o título da página que diz: Multiplicação de números racionais na representação decimal. Procedimento da compensação. No número 1 diz assim: use a calculadora para calcular o que se pede. Então, pessoal, no primeiro exercício nós temos 15 vezes 14. Antes de começarmos, eu só gostaria de relembrar que existem momentos aqui na apostila que nós utilizamos a calculadora e que faz parte do processo de aprendizado, tá? Então, quando pede para se estar usando a calculadora, o nível de aprendizagem não é o cálculo em si no exercício, e sim a interpretação, tá? Então, vamos lá. 15 vezes 14. Você vai fazer na sua calculadora. Você vai encontrar o resultado de 210. O próximo, 15 vezes 1,4. Você vai encontrar 21. E a letra C? 1,5 vezes 1,4. Nós encontramos 2,1. Na letra D, diz o seguinte: observe os resultados do item A e B. O que é necessário fazer com o resultado de A para obter o item B? Pessoal, se vocês observarem, eu tenho aqui o A e tenho aqui o B. O que é necessário eu fazer para chegar ao A? É como se eu estivesse dividindo 210 por 10 para encontrar 21, não é mesmo? Então, eu vou colocar aqui na letra D para vocês. Bom, então é necessário dividir 210 por 10. E na letra I, observe os resultados dos itens A e C. O que é necessário fazer no resultado do item A para obter o item C? Então, aqui eu tenho o A. Como eu chegaria ao item C? Por quanto eu poderia dividir para chegar no item C? É como se eu estivesse dividindo por 100, não é mesmo? Então, vou colocar aqui para vocês. Então, pessoal, estes conceitos aqui são alguns conceitos que nós já estudamos nos módulos anteriores. Vocês lembram das divisões por 10, por 100, por 1000 e assim por diante? Quando nós dividimos por 10, é como se eu estivesse movendo a vírgula, não é mesmo? Então, 210 dividido por 100 é como se a vírgula estivesse aqui no 210, eu andei 2 casinhas e veio parar aqui, entre o 2 e o 1, não é mesmo? Bom, pessoal, vamos agora para o número 2, que diz assim: agora vamos calcular 24 vezes 0,3, ou seja, 3 décimos, sem utilizar a calculadora. O que é necessário para transformar, letra A, o que é necessário para transformar 3 décimos no numeral 3? Então, pessoal, eu tenho 3 décimos, o que eu preciso fazer para esse numeral virar o 3? Eu precisaria, então, observem que o número era pequeno e ele se tornou maior, não é mesmo? De 0,3 ele se tornou 3. Então, é como se eu estivesse multiplicando esse número para ele aumentar. Então, só tem uma casinha após a vírgula, então significa que foi multiplicado por 10, tá? Letra B. Multiplique 24 vezes 3. Bom, pessoal, aí você poderia usar a maneira que você achar mais fácil, tá? Olha só, se eu fizer assim, 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 72, não é mesmo? Agora, na letra C, diz assim: divida o resultado do item B por 10. Qual é o resultado do item B? 72. E eu tenho que dividir esse número por 10. Lembram daquele procedimento que a prof usa da vírgula? É a vírgula como se estivesse aqui, não é mesmo? Como é um zero, vai andar uma casinha, a vírgula vai chegar aqui. Então, meu resultado vai ficar 7,2. Na letra D, diz assim: quanto é 24 vezes 3 décimos? Então, vou colocar aqui para vocês, ó.
quanto é 24 vezes 3 décimos. Pelo procedimento que nós já fizemos no item B, encontramos 72, nós sabemos que 24 vezes 3 vai dar 72. Só que neste caso eu tenho uma vírgula, então é como se a vírgula estivesse aqui, entre o 7 e o entre 2. Então, deu 7 inteiros e 2 décimos. Se eu fosse calcular isso manual, observem só, 24 vezes 0,3. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Mais 0 vezes 4, 0. 0 vezes 2, 0. Passo o traço e daí faço a soma normalmente. Agora eu conto quantas casas aqui tem depois da vírgula. Uma casinha depois da vírgula. Então, uma casinha depois da vírgula aqui. Ok, pessoal? Agora, lá na página 447, nós temos o número 3 que diz assim: descubra os números desconhecidos dos esquemas a seguir. Registre o raciocínio utilizado, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, já montado para que nós pudéssemos fazer. Letra A, né, do número 3, nós temos esse esquema aqui. Observem só. Que número eu tive quando eu fui dividir por 0,5 por 3 para encontrar 0,5, que são 5 décimos? Que tipo de continha eu fiz? Bom, qual que é o procedimento inverso da divisão? É a multiplicação, não é mesmo? Então, observem que daqui para cá é como se eu fizesse 0,5, ou seja, 5 décimos vezes 3, para encontrar esse resultado aqui. Então, 5 décimos vezes o 3, eu já sei que vai dar 15 e tem que ter uma casa depois da vírgula. 1,5. Então, o meu resultado aqui que está faltando é 1,5. Quando eu dividir 1,5 por 3, eu chego a 5 décimos, tá? Já na letra B, nós não temos nenhuma das informações nos primeiros retângulos aqui, somente no último que eu tenho informação. Eu tenho uma multiplicação, né? Um número vezes algum outro número chegou a 10 inteiros e 4 décimos. Então, qual que é o procedimento inverso? É a divisão, não é mesmo? Então, eu irei pegar o 10 inteiros e 4 décimos, irei dividir por 10 para chegar a esse valor aqui. Quando eu divido por 10, observem só que a vírgula vai andar para a esquerda mais uma vez, porque é uma casinha, anda para a esquerda uma vez. Então, vai chegar a qual número? 1,4 centésimos, ok? Bom, se você quisesse dividir isso manualmente, tá? Porque essa regrinha que eu ensinei, ela já é válida para vocês usarem aí no dia a dia de vocês, tá? De mover a vírgula. Mas se no momento você estiver com algum número que você não consiga fazer nesse procedimento, faça a divisão normalmente, né? Tenho uma casa depois da vírgula, igualo com uma casa depois da vírgula. Corto as vírgulas, 1 vezes 100, 100, vai sobrar 4. Vou colocar vírgulas, ainda assim 40 não me resolve, vou pedir mais um zero para colocar aqui, vai se tornar 400 e 4 vezes 100, 400. Eu vou ter 1 inteiro e 4 centésimos, tá? Então, aqui eu já descobri, este número é 1 inteiro e 4 centésimos. Ok, agora, um número dividido por 2 chegaria a este número. Nós vamos fazer novamente o procedimento inverso aqui, que é a multiplicação. Então, 1 inteiro e 4 centésimos, agora vezes 2, porque é o procedimento inverso, tá? Então, quando eu multiplico isso por 2, 2,8 centésimos. Se fôssemos fazer isso manualmente, vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Duas casas, puxa a vírgula. 2 inteiros e 8 centésimos. Esse é meu resultado. Bom, pessoal, ali na mesma página 447, nós temos assim, síntese 1.
Procedimentos para multiplicar dois números racionais na representação decimal. Nada mais é, pessoal, do que uma demonstração de uma síntese do que nós poderíamos fazer em uma multiplicação. Observem lá. Você deve ter percebido que ao multiplicar um dos fatores de uma multiplicação por 10 e dividir o produto por 10, o resultado não se altera. Isso ocorre porque há compensação. Sistematizando esse raciocínio. Prof, não entendi nada que está escrito aí. Vamos entender então visualmente? Olha só, quando eu multiplico 24 por 0,3, ou seja, 3 décimos, né? Quando eu multiplico por isso, por 10, é como se eu tivesse chegando a 3. No caso, ele multiplicou somente esse fator aqui, tá? Então, 3 décimos vezes 10 se tornou 3. Ficou mais fácil a multiplicação, porque 3 vezes 24 eu já sei que é 72. Só que eu preciso dividir por 10, porque como eu multipliquei por 10 aqui, o meu resultado eu tenho que dividir por 10, senão não vai sair exato, né? Então, 7,2, que é o resultado dessa primeira multiplicação aqui. Ele só está mostrando para você, sintetizando o raciocínio, tá, pessoal? Você utiliza o raciocínio que você preferir, tá? Se você quiser fazer direto aqui, ó, 24 vezes 0,3, eu já sei que o meu resultado vai dar 72, né? Porque 24,3 é 72. Uma casa, puxo a vírgula. Pronto, né? Fez de uma forma mais rápida aí. Aqui nós só estamos detalhando o raciocínio. Outro exemplo que nós temos é 1,5 e 1,4. Olha só, dessa vez nós pegamos os dois fatores aqui e multiplicamos por 10 para tirar a vírgula. Porque quando eu multiplico isso daqui por 10 e se torna 15 e aqui se torna 14, fica muito mais fácil de multiplicar. Observem só que ele fez todo o cálculo aqui, chegou a 210. Como foi feito vezes 10, eu preciso fazer o quê? Dividir por 100 para voltar no meu resultado correto, que dá 2 inteiros e 10 centésimos. Prof, se eu fizer direto ali, observem, se você fizer direto, fica assim. 4 vezes 5, 20, sobre 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Passo o traço. Faço aqui as somas, né? 210. Só que agora eu tenho uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, 1, 2, puxo a vírgula. 2 inteiros e 10 centésimos, ok? A forma direta de se fazer. Então, essa é uma síntese de raciocínio aí para vocês. Na página 448, nós temos o exercício 2, tá? E o número 1, que diz: aplique o procedimento da compensação sem utilizar calculadora e efetue as seguintes multiplicações. No primeiro, pessoal, eu tenho 18 vezes 1,5. Como que eu faço esse procedimento da compensação? Você vai fazer 18 vezes 15. Olha só, 18 vezes 15, 5 vezes 8, 40 sobre 4. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 0, 17 sobre 1, 2. Deu 270. Só que agora eu tenho uma vírgula, porque uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, eu vou ter o resultado 27. Esse é o procedimento da compensação, pessoal. Você tirar a vírgula do número. Então, é como se eu fizesse isso daqui. Vou mostrar um outro jeito, né? Aqui foi vezes 1,5, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Utilizando o processo da compensação, como que funciona? Você vai pegar esse número aqui e vai multiplicar por 10, que vai se tornar 15. Então, 18 vezes 15, você vai fazer 18 vezes 15, vai dar 270. 270, o processo inverso da multiplicação é divisão. Dividido por 10, vai dar 27, ok? Mesmo resultado. Vocês viram que eu fiz aqui dessa forma e fiz aqui pelo da compensação e deu o mesmo resultado, não é mesmo? Olha só, letra B, fazendo só pelo procedimento da compensação. 0,25 eu vou multiplicar por 100.
porque eu quero tornar esse número como 25. Então, vai ficar 12 vezes 25. Quando eu multiplico 12 vezes 25, 300, certo? Só que agora, como eu fiz vezes 100, eu vou ter que pegar esse resultado e dividir por 100. Então, quando eu divido por 100, o meu resultado é 3. Essa é a minha resposta. 12 vezes 0,25, 3, tá? Vamos agora fazer a letra C. A letra C é aqui, ó. 16 vezes 28 milésimos. Eu vou pegar esse 28 milésimos aqui e vou multiplicar por 1000 para tirar a vírgula. Quando eu multiplico isso daqui por 1000, se torna 16 vezes 28, porque sumiu vírgula, sumiu ali o que eu tinha de parte decimal. Daí eu sigo a minha multiplicação normal. 16 vezes 28, 448. Só que agora o meu resultado eu vou ter que dividir por 1000, porque é o processo da compensação que a apostila nos apresenta. Quando eu divido isso daqui por 1000, é como se a vírgula estivesse aqui, andasse 1, 2, 3, puxo a vírgula. Eu encontro o resultado de 448 milésimos, ok? Então, esse é meu resultado. Aqui é 27, aqui é 3, aqui é 448 milésimos. Letra D. Eu tenho 2,4 vezes 0,19. Opa! Ou seja, 2 inteiros e 4 décimos vezes 19 centésimos. Pelo processo da compensação, eu tiro esses dois aqui dessa parte decimal. Vamos tirar, então? Este eu vou fazer vezes 100 para sumir com a vírgula. E este daqui eu vou fazer vezes 10. Então, vai se tornar 24 e aqui vai se tornar 19. 24 vezes 19, 456. Agora, vezes 10 vezes 1000, vezes 100 é como se fosse vezes 1000, não é mesmo? Então, esse resultado eu vou ter que dividir por 1000. 456 dividido por 1000, eu vou encontrar 456 milésimos. Essa é a minha resposta. Ok? Vamos agora, para finalizarmos o vídeo, ao exercício 2, que diz assim: a tarifa de ônibus de um município é de R$ 4,30. Letra A. Uma pessoa utilizou o ônibus 25 vezes em um mês nesse município. Quanto ela gastou com o transporte nesse mês? Olha só, pessoal. Ela usou, então, o ônibus 25 vezes, certo? E cada tarifa de ônibus é R$ 4,30. Então, eu tenho que pegar isso daqui e multiplicar por 4,30 para descobrir quanto que gastou, né, no mês inteiro. Como que nós vamos fazer? Eu vou fazer pelos dois procedimentos. Se eu fizer pelo da compensação, certo? Eu vou multiplicar isso daqui por 100 para tirar essa vírgula. Então, eu vou encontrar 25 vezes 430. 25 vezes 430, 10.750. Só que agora, eu vou dividir isso daqui, aqui eu multipliquei, agora eu tenho que dividir isso daqui por 100, para voltar ao meu início, né, para compensar o que eu fiz. Então, dividido isso daqui por 100, é R$ 107,50. Essa é a minha resposta, tá? Prof, não gostei desse método da compensação. Está sendo apresentado para vocês, pessoal. Conforme vocês vão praticando, vocês vão entendendo melhor. Porém, se eu fizesse isso direto aqui, ó, 25 vezes 4,30, observem só como ficaria. 0 vezes esses números, 0. Mais 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Mais embaixo, 4 vezes 5, 20, sobe 2. 2 vezes 4, 4 vezes 2, né? 8, mais 2, 9, 10. Agora, eu passo o traço, sigo somando aqui as colunas, né? Agora, eu conto as vírgulas. 1, 2, vírgula. Eu já cheguei ao resultado, tá vendo? Se você quiser fazer da forma direta, dessa linha já vir para cá, tudo bem, tá? Aqui está os cálculos para vocês.
Na letra B, nós temos o seguinte: Flávio utiliza 4 ônibus por dia para trabalhar nesse município. Ele trabalha de segunda a sexta-feira. Quanto ele gasta com passagem de ônibus em uma semana? Olha só, pessoal. Ele trabalha segunda a sexta-feira, só que ele utiliza 4 ônibus por dia, certo? Então vamos pensar. Ele utiliza 4 ônibus por dia. Então, 4 ônibus por dia vezes 4,30, que é a tarifa ali que nós já sabemos que é 4,30. Quando eu multiplico 4 vezes 4,30, nós podemos fazer assim, pessoal, ó. 4 vezes 4,30. Vou fazer da maneira direta aqui para vocês. 4 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 4 vezes 4, 16 mais 1, 17. 1, 2, 1, 2. Ele vai gastar no mês R$17,20. Só que está dizendo que ele vai de segunda a sexta-feira. Então, ele vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ele vai 5 dias. Então, 5 dias vezes esses R$17,20 que ele gasta. Vamos fazer aqui nesse canto. R$17,20 vezes o 5. 5 vezes 0, 5. 5 vezes 2, ou 2 vezes 5, 10, sobe 1. 5 vezes 7, 35. Mais 1, 36, sobre 3. 5 vezes 1, 5. 6, 7, 8. 86, só que agora eu tenho que contar 1, 2 casas, 1, 2 casas, R$86. Então, o Flávio, ele gasta, né, ali com passagem de ônibus em uma semana, R$86. Tá, pessoal? Então, reforçando para vocês, o processo de cálculo de compensação, ele é um método que faz você raciocinar de forma diferente. Então, se você aplicar a compensação aqui, ó, dividir isso daqui por multiplicar isso daqui por 100 para tirar a vírgula e depois o resultado dividir por 100 para encontrar este daqui, é um procedimento mais fácil mentalmente, tá bom? Mas isso fica a critério de vocês, eu considero se você multiplicar dessa forma aqui, tá bom? Bom, pessoal, então, para esse vídeo era isso, até a próxima aula.